É sempre uma oportunidade muito interessante. Eu agradeço pelo convite, né? E o meu trabalho tem sido buscar essa integração dessas duas áreas da dimensão humana, né? Que há muito tempo se viram separadas, né? E na nossa concepção, na verdade, nós somos essa unidade, né? Acho que por ignorância nós separamos essas dimensões da existência, ou seja, matéria tá baixo, matéria e espírito como se fossem coisas distintas, né? Então, naturalmente que isso é compreensível, porque através da história a ciência evoluiu, sempre próximo ali do conhecimento religioso, né? E a gente sabe que ali pela Idade Média houve muita perseguição aos cientistas que traziam uma abordagem que contrariava os interesses naquela época da Igreja Católica, né? Então muitos cientistas foram punidos, alguns foram queimados, outros foram presos, enfim. Isso gerou um distanciamento, né? E já ali por volta do século XVI, século XVII, um cientista francês muito reconhecido, René Descartes, matemático, filósofo, né? Também pesquisador na área da medicina, né? Então, o Descartes, naquela época, ele estava fazendo pesquisa com no processo de estudar a fisiologia humana de cadáveres, né? E isso, naquela época, tinha dificuldades. Você realizar esse tipo de ação, você também tinha dificuldades com a igreja. Na verdade, a igreja praticamente é que dizia o que deveria ser feito, se era algo que contrariava ou não os interesses, né? E o Descartes já era um cientista muito famoso, de modo que ele conseguiu a autorização do Papa naquele período para continuar os seus trabalhos da fisiologia humana, né, estudando os cadáveres. Mas naquele momento o Papa, para que desse essa autorização, ele disse: olha, então vamos fazer um acordo aqui, vamos celebrar um acordo. A ciência, vocês cientistas se encarregam do estudo do corpo, e nós, religiosos, nos encarregamos do estudo da alma, né? Do espírito. E naturalmente que a ciência, tanto pelo confronto desagradável com as estruturas de poder da igreja, que também por ignorância agiram dessa forma, tanto em função desse acordo celebrado por um cientista de peso como era o René Descartes, né? Então nós desenvolvemos uma ciência, né, totalmente voltada para a matéria, né? A ciência materialista, ou seja, hoje o conhecimento que a gente tem da física moderna, da neurociência e outras áreas da ciência contemporânea, né, a matéria é como se fosse a ponta do iceberg, na verdade, né? Então, de uma certa forma, a gente está num momento muito raro e feliz da história da humanidade, né? Onde a gente pode entrar nesse campo da exploração além da matéria, né? Como a psicologia transpessoal, né, que você estava abordando antes da minha palestra, ou seja, a percepção de que nós somos seres multidimensionais, né? E tudo isso, naturalmente que nós tivemos um desenvolvimento da ciência cujo foco era exatamente esse mundo material. Para vocês terem uma ideia, no final do século XIX, os físicos tinham descoberto praticamente uma infinidade de fenômenos da natureza, né? E os grandes cientistas da época, eles chegavam a dizer: olha, eu não aconselharia um jovem a estudar física, porque não tem mais nada para se pesquisar, a gente já descobriu tudo aqui, né? Ou seja, não tem uma novidade, não tem mais novidade, né? As dúvidas que existem devem ser por questões de aproximação, coisas que algum erro matemático aí, mas não tem mais nada de novo a ser explorado no campo dos fenômenos naturais. Então isso também reverberava uma certa arrogância dentro dessa perspectiva científica, né?
E todo esse conhecimento acumulado ali até o fim do século XIX era um conhecimento baseado na matéria, ou seja, nós somos seres materiais que criamos campos de energia, né? Matéria atrai matéria, em função das leis de Newton, né? Então, nós somos regidos por relações de causa e efeito, e a partir do conhecimento da matéria, ou seja, nós somos feitos de átomos que se juntam e formam moléculas, que se juntam e formam os tecidos, os órgãos. Termina que nós temos o cérebro, e o cérebro, que é um órgão material, acreditava-se que ele era capaz de produzir algo imaterial, que é a consciência. Então, mesmo a consciência, dentro da visão materialista de mundo, é um epifenômeno, é um fenômeno secundário da matéria. Eu não sei se vocês sabem disso, mas essa visão materialista de mundo, ela não é científica, na verdade. Ela não tem nenhuma base científica. Ela é uma hipótese metafísica, né, que não se sustenta diante dos conhecimentos da física moderna hoje, né? O que acontece é que os físicos, quando eles, ali nessa virada do século XIX para o século XX, né, o Max Planck, que é um físico alemão que vai exatamente investigar, né, a matriz, né, o núcleo da matéria, o mundo subatômico, o mundo dos átomos, do qual toda a matéria do universo é feita, e o nosso corpo e tudo mais, né? O Planck, ele vai chegar a conclusões assim inusitadas, né? Ele vai chegar a conclusões que vão gerar uma ruptura dessa visão de mundo, né? E os conhecimentos que vieram depois, os físicos que mergulharam também nessa trajetória aberta aí pelo Planck, né, eles foram descobrindo um mundo novo, na verdade, né? A física quântica, junto com a física relativística, era exatamente aquelas nuvens, aquelas pequenas nuvens que imaginavam esses físicos no final do século XIX, que eles diziam, deve ser problema de aproximação. Essas duas áreas da ciência, eles vieram criar uma ruptura. Eles vieram criar uma ruptura, uma visão ampliada da realidade, né? Naturalmente que nós criamos um arcabouço acadêmico tão arcaico dentro de uma visão materialista que as nossas universidades elas ainda são regidas por uma forma cartesiana, newtoniana de ver o mundo. A maioria de nós que saímos de universidades, né, quem teve no curso superior, a matriz do conhecimento é uma matriz arcaica, né? Ela é superada, a gente pode dizer até, né? Porque nós já temos conhecimentos que vão muito além de uma visão newtoniana de causa e efeito e uma visão cartesiana de fragmentação da realidade. A gente está no momento de compreender com base consistente científica, né, que nós somos seres multidimensionais, seres multireferenciais. E não só isso, a visão cartesiana de mundo, de que nós somos, o papel do observador, o papel do cientista é ver uma realidade que está pronta e elaborar modelos matemáticos, mas ele é incapaz de interferir na realidade. Então isso caiu por terra, né? As bases do materialismo, elas simplesmente, né, elas não têm sustentação a partir de um olhar científico, né, consistente da física moderna. E aí a gente, dentro dessa perspectiva, nós temos exatamente a condição de ampliar o nosso olhar sobre nós mesmos, porque nós ficamos enclausurados no aspecto físico, né? E nós criamos toda uma medicina voltada para o aspecto físico, mas o aspecto físico é a menor parte da história, né? O físico, quando o físico ele vem a se comprometer, é porque em outras áreas do nosso ser, né, já haviam pedido socorro há muito tempo. Então a gente tem uma visão, o conhecimento que nós temos hoje, gente, é que nós vamos sair dessa visão de causa e efeito para a gente, enquanto seres humanos, criadores, né, que nós somos, co-criadores da realidade, para nós aprendermos a como causar um efeito na realidade. Isso é o que a física moderna, a neurociência, a epigenética está dizendo. Nós não somos reféns dos nossos genes,
como se acreditava há não muito tempo atrás. Então nós fomos criados dentro de uma lógica que nós somos reféns da genética, ou seja, nós nascemos ali com 50% dos genes que estão ali no núcleo da célula, né, nos cromossomos, tá? E nós fomos levados a acreditar também por uma visão científica arcaica que nós, aquele ditado popular, pau que nasce torto morre torto, né? Ou então, como eu costumo chamar, da síndrome de Gabriela, que são as pessoas que acreditam que eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim. Ou seja, isso não é real. Nós temos o potencial da autotransformação e da transformação do mundo. Nós somos criadores da realidade. É isso que a física moderna está trazendo, né? Dentro dessa perspectiva materialista, o que é mais grave de tudo isso é que nós tivemos uma formação que nos transformaram quase em robôs, pessoas que perderam o encantamento pela vida, pela existência. Não é à toa que nós temos hoje a depressão, que é exatamente a pessoa, quando entra no estado de depressão, ela perdeu o significado de existir, ela perdeu a motivação de existir, exatamente porque nós criamos estruturas onde nós somos estimulados o tempo todo a ficarmos distantes dos nossos potenciais, a não acreditarmos em nós mesmos, a sermos pequenos, olharmos de forma pequena para as coisas, ou seja, a nos limitarmos. E aí, claro, se você se vê incapaz, se você está sempre buscando fora de você as saídas, os processos que vão resolver os teus problemas estão fora, é alguém que vai resolver o teu problema. Você, quando está doente, você vai para um médico, que muitas vezes está doente também, porque ele também não aprendeu a se cuidar, né? Ele aprendeu a cuidar da matéria, ele aprendeu a cuidar da ponta do iceberg. Nós, numa compreensão atualizada, hoje nós temos a compreensão de que o que se criou, né, dentro dessa visão é que nós transformamos profissionais tão importantes como os médicos em atravessadores das indústrias farmacêuticas. Eles terminaram sem ter consciência disso, sendo veículos de manutenção de um sistema arcaico, né, onde eu tive recentemente nos Estados Unidos, fiquei abismado com uma pesquisa da própria Associação Médica Americana, né, que a maior causa morte dos Estados Unidos são o efeito de medicamentos químicos, gente. São mais de 300 mil pessoas por ano que morrem, já bateu as doenças cardiovasculares e o câncer. Só que tem uma pesquisa do próprio governo americano que diz que esse número chega a 700 mil pessoas tomando medicamento para sintoma, ninguém se cura de nada, você afeta, você está ali só nessa perspectiva da ponta do iceberg, né? Só que esses medicamentos, como eles ignoram a visão sistêmica do corpo, né? Ou seja, a complexidade de qual nós somos feitos, né? Eles terminam agredindo outros sistemas, né? Então, normalmente, quando você entra no processo de tomar medicamentos, e a medicina convencional ele vai dizer: olha, se você começou a tomar, agora é para a vida toda. E você vai tomar um medicamento para a vida toda, você nunca vai se curar, você vai morrer daquela doença e de outras doenças que você não tinha, e nós convivemos dessa forma como se isso fosse normal, é quase uma cegueira, uma miopia, porque nós ignoramos o ser humano na sua dimensão, né? Nós fomos tão convencidos que somos apenas matéria, que nós nos submetemos a um modelo tão arcaico, tão atrasado como esse, né, que trata do ser humano apenas no nível físico, né? No último simpósio que nós organizamos em São Paulo, onde trouxemos 20 cientistas de várias partes do mundo, um dos pesquisadores, ele trabalha exatamente com as doenças crônicas em idosos. E eu conversando com ele sobre essa temática, ele disse: olha, a média das pessoas idosas hoje é tomar 50, 70 cápsulas por dia de medicamento. Ninguém se cura de nada, gente. Então, e você acha isso normal? Eu vi isso na minha própria casa. Meu pai, desde criança, tinha problemas cardiovasculares. Meu pai veio aqui para Recife com
mais de 70 anos, morreu aqui com problemas cardiovasculares e nunca se curou. Naquela época eu achava normal, entendeu? Eu fui educado para ver essas coisas de uma maneira normal. E hoje eu tenho clareza de que isso é ignorância, na verdade. E naturalmente que nós estamos num momento muito rico da história, que nós temos a própria ciência que nos levou a esse estado de ignorância, ou seja, de nos submeter a uma visão materialista do mundo. Nós temos essa própria ciência resgatando o potencial multidimensional de um ser humano integral, né? Então, esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, relativamente à apometria, à psicologia transpessoal, ela é exatamente o trabalho do Groff, que eu conheço muito bem. O Groff mandou até um artigo no primeiro livro que nós editamos aqui no simpósio, realizamos em 2009 em Recife. Eu acho o trabalho dele soberbo, assim, genial, revolucionário. Exatamente aponta, exatamente sair dessa visão da matéria para compreender que nós temos outras dimensões. E que se nós não nos acostumarmos a trabalhar, a olhar para essas dimensões em primeiro plano, não em último, né, como é feito agora, nós vamos viver eternamente doentes. Então essa é a perspectiva hoje de uma nova medicina com base na física quântica, na física relativística, na física, não só nessas áreas da física, mas a neurociência, a epigenética, que é uma área da microbiologia, que vai investigar o que está acontecendo nos nossos genes, ou seja, os seres que nos habitam. Então, o processo de uma nova ciência, né, na nossa compreensão, ele parte da gente trazer o reencantamento para o ser humano. Primeiro, a gente compreender, né, que nós somos habitados por seres. Nós somos uma comunidade de seres, né? Eu tenho estudado muito isso. Eu estou dando pela primeira vez um curso para o Brasil, para o mundo, um curso online que está me permitindo me aprofundar nesses estudos. Eu estou assim simplesmente encantado com o que estou descobrindo, além de cursos que eu tenho feito fora do Brasil, aqui no Brasil, que apontam exatamente para essa possibilidade da gente expandir as fronteiras da ciência, né? E dizer em alto